Existem muitos homens, disse Bela, que são mais monstruosos que você, e eu prefiro você, apesar de sua aparência. A Bela e a Fera. Nas histórias anteriores, mulheres expressaram uniformemente uma necessidade de ser servil, de ajudar os homens com quem se envolveram. Na verdade, a compulsão de serem prestativas a esses homens foi o ingrediente decisivo na atração que sentiram. Os homens, de forma correspondente, indicaram que estiveram procurando por alguém que os pudesse ajudar, que conseguisse controlar o comportamento deles, fazer com que se sentissem seguros ou salvá-los. Alguém que seria, nas palavras de um dos meus clientes, a enfermeira. Essa questão de mulheres redimindo homens através da doação de um amor abnegado, perfeito e que tudo consente, não é de forma alguma um tema moderno. Contos incorporando as lições mais importantes da cultura que os cria e os perpetua há séculos oferecem versões desse drama. Em A Bela e a Fera, uma jovem bonita e inocente conhece um monstro repulsivo e assustador. Para salvar a família da cólera dele, ela concorda em viver com o monstro. No final, ao conhecê-lo melhor, ela supera sua repugnância natural e até começa a amá-lo, apesar da figura animal. Logicamente, quando começa a amá-lo, acontece um milagre e ele é libertado do aspecto monstruoso e devolvido à sua realidade, não apenas humana, mas principesca. Como príncipe restituído, ele é um parceiro agradecido e ideal para ela. Assim, o seu amor e aceitação por ele são muito bem recompensados na medida em que ela assume seu lugar ao lado dele para compartilhar uma vida de prosperidade abençoada. A Bela e a Fera, como todas as histórias que há séculos são contadas e recontadas, incorporam uma moral espiritual profunda. Verdades espirituais são muito difíceis de se compreender e mais difíceis ainda de serem postas em prática, porque sempre se chocam com valores contemporâneos. Assim, o conto costuma ser interpretado de forma a reforçar a tendência cultural com que se perde facilmente todo o seu significado principal. Mais adiante, abordaremos a profunda lição espiritual que A Bela e a Fera contém, mas primeiro devemos analisar a propensão cultural que esse conto parece ressaltar, a de que uma mulher consegue modificar um homem se o seu amor por ele for muito grande. Tal crença, tão poderosa, tão difundida, permeia completamente nossa psique individual e grupal. A suposição cultural tácita de que podemos mudar uma pessoa para melhor através da força de nosso amor e que, se somos mulheres, é nossa obrigação fazê-lo, reflete-se constantemente em nossa fala e comportamento diários. Quando alguém com quem nos importamos não age ou não se sente como desejamos, tentamos ansiosamente encontrar maneiras de mudar o comportamento ou o humor daquela pessoa, normalmente com a bênção de outros que nos aconselham e que encorajam nossos esforços. Você já tentou? As sugestões podem ser contraditórias e numerosas, mas poucos amigos e parentes resistem a fazê-las. A atenção de todos está voltada a como ajudar. Até os meios de comunicação entram na história, não somente refletindo aquela crença, mas também com sua influência, reforçando-a e perpetuando-a, desde que a tarefa continue delegada às mulheres. Por exemplo, revistas femininas e certas publicações de interesse geral parecem sempre publicar artigos do tipo Como ajudar seu homem a tornar-se, enquanto artigos correspondentes do tipo Como ajudar sua mulher a tornar-se realmente são inexistentes em revistas equivalentes para homens. E nós, mulheres, compramos as revistas e tentamos seguir os conselhos, com esperança de ajudar o homem da nossa vida a transformar-se no que queremos e precisamos que ele seja. Por que será que a ideia de transformarmos uma pessoa infeliz, doentia ou coisa pior em parceiro perfeito atrai tão intensamente a nós, mulheres? Por que esse conceito é tão tentador, tão persistente?
Para alguns, a resposta pareceria óbvia. Incorporando a ética judaico-cristã está o conceito de ajudar aqueles menos afortunados que nós mesmos. Ensinam-nos que é nossa obrigação agir com compaixão e generosidade quando alguém está com problemas. Não julgar, mas ajudar. Esse parece ser nosso dever moral. Infelizmente, esses motivos virtuosos de forma alguma explicam completamente o comportamento de milhares de mulheres que escolhem como parceiros homens cruéis, indiferentes, abusivos, inacessíveis emocionalmente, viciados ou incapazes de ser amáveis e interessados. Mulheres que amam demais fazem essa escolha com base na compulsão de controlar aqueles que estão mais próximos dela. Essa necessidade de controlar as pessoas origina-se na infância, durante a qual muitas emoções opressivas são frequentemente experimentadas. Medo, raiva, tensão insuportável, culpa, vergonha, pena dos outros e de si mesma. Uma criança crescendo em tal ambiente seria destruída por essas emoções, a ponto de ser incapaz de conviver, a menos que ela desenvolvesse formas de proteger-se. Sempre, em suas armas de autoproteção, incluem-se um poderoso mecanismo de defesa, a negação, e uma motivação subconsciente igualmente poderosa, o controle. Todos nós, inconscientemente, empregamos mecanismos de defesa como a negação durante toda a vida. Algumas vezes com relação a questões bastante triviais e outras vezes com relação a assuntos e acontecimentos de grande importância. De outra forma, teríamos que enfrentar fatos sobre quem somos e sobre o que pensamos e sentimos, coisas que não se ajustam à imagem idealizada de nós mesmos e às circunstâncias. O mecanismo da negação é útil principalmente para ignorarmos informações com as quais não queremos lidar. Por exemplo, não perceber, negar como uma criança está crescendo pode ser uma forma de evitar os sentimentos de que aquela criança um dia sairá de casa. Ou não ver e não sentir, negar, os quilos a mais que tanto o espelho quanto as roupas apertadas refletem. Podem permitir a indulgência contínua em relação às comidas prediletas. A negação pode ser definida como uma recusa a reconhecer a realidade em dois níveis: no nível do que está realmente acontecendo e no nível do sentimento. Analisemos como a negação ajuda a preparar uma garotinha para crescer e tornar-se uma mulher que ama demais. Quando criança, ela provavelmente deve ter, por exemplo, um pai que raramente está em casa à noite devido a assuntos extraconjugais. Então, ela diz a si mesma ou outros membros da família dizem a ela que ele está ocupado no serviço. Dessa forma, ela nega que existe um problema entre seus pais ou que algo anormal está acontecendo. Isso impede que ela sinta medo com relação à estabilidade da família ou de seu próprio bem-estar. Ela também diz a si mesma que ele está trabalhando bastante, o que cria uma compaixão em vez de raiva e da vergonha que seriam sentidos se a realidade fosse encarada. Assim, a garotinha nega tanto a realidade quanto os sentimentos com relação à realidade e cria uma fantasia com a qual é mais fácil viver. Com a prática, ela torna-se muito habilidosa em proteger-se da dor dessa maneira. Ao mesmo tempo, perde a capacidade de livre escolha sobre o que está fazendo. Sua negação opera automaticamente, espontaneamente. Numa família desajustada, existe sempre uma negação da realidade partilhada por todos. Não importa quão sérios sejam os problemas, a família não se torna desajustada, a menos que exista a negação operando. Além disso, se algum membro da família tentar ultrapassar essa negação por meio, por exemplo, da descrição da situação da família em termos precisos, o resto da família normalmente resistirá fortemente àquela percepção. Com frequência, o ridículo será usado para colocar aquela pessoa na linha novamente, ou, se isso falhar,
O membro renegado da família será excluído do círculo de aceitação, afeição e atividade. Ninguém que esteja se utilizando do mecanismo de defesa da negação escolhe conscientemente desligar-se da realidade, usar vendas com o intuito de parar de registrar exatamente o que outras pessoas estão dizendo ou fazendo. E também pessoa nenhuma em que a negação está operando decide não sentir as próprias emoções. Tudo simplesmente acontece da forma que o ego, na luta para proporcionar proteção contra conflitos, responsabilidades e medos opressivos, elimina informações que são problemáticas demais. Talvez uma criança cujos pais discutem frequentemente convide uma amiga para dormir em casa. Durante a visita da amiga, ambas as garotas são despertadas no meio da noite pela discussão alta dos pais. A visitante cochicha: "Puxa, seus pais são realmente barulhentos. Por que estão gritando dessa forma?" A criança embaraçada, acostumada a ficar acordada durante muitas daquelas discussões, responde vagamente: "Eu não sei", e permanece deitada numa autoconsciência aflita enquanto a gritaria continua. A jovem convidada não tem ideia do que aconteceu para sua amiga passar a evitá-la logo após aquilo. A convidada é afastada por ser testemunha do segredo de sua família e, dessa forma, servir de lembrança do que a amiga preferia negar. Acontecimentos embaraçosos como a briga dos pais durante aquela visita são tão dolorosos que a filha se sente muito mais à vontade negando a verdade, e assim ela evita até com mais frequência qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameace destruir sua defesa contra a dor. Ela não quer sentir a humilhação, o medo, a raiva, o desamparo, o pânico, o desespero, a pena, o ressentimento, o desgosto. Mas, devido a essas emoções fortes e conflitantes serem os sentimentos com que teria que lutar se ela se permitisse sentir alguma coisa, ela prefere simplesmente não sentir. Essa é a origem da necessidade de controlar as pessoas e os acontecimentos em sua vida. Controlando o que se passa ao redor, ela tenta criar para si uma sensação de segurança, nenhum choque, nenhuma surpresa, nenhum sentimento. Qualquer pessoa passando por uma situação desagradável procura ter controle sobre si, tanto quanto é possível. Essa reação natural torna-se exagerada entre membros de uma família doentia porque há muita dor. Lembre-se da história de Lisa, quando seus pais a pressionaram para tirar melhores notas na escola. Existia uma certa esperança realista de que o rendimento escolar pudesse ser aperfeiçoado, mas pouca esperança de que o comportamento alcoólatra da mãe pudesse ser modificado. Então, ao invés de encarar as implicações devastadoras da impotência da família com relação ao alcoolismo da mãe, eles preferiam acreditar que a vida da família melhoraria se e quando Lisa se saísse melhor na escola. Lembre-se de que Lisa também tentava melhorar, controlar a situação sendo boa. Seu bom comportamento não era de forma alguma uma expressão saudável da situação com a família e com o fato de estar viva. Muito pelo contrário. Cada coisinha que fazia sem que pedissem representava uma tentativa desesperada de retificar as circunstâncias intoleráveis da família pela qual, enquanto criança, sentia-se responsável. As crianças inevitavelmente carregam a culpa e a humilhação de problemas sérios que afetam sua família. Isso acontece porque, através da fantasia da onipotência, elas acreditam ser a causa das circunstâncias em que a família se encontra e ter o poder de mudar aquelas circunstâncias para melhor ou pior. Como Lisa, muitas crianças infelizes são realmente culpadas pelos pais ou outros na família por problemas sobre os quais as crianças não têm controle algum. Mas mesmo sem a culpa verbal de outros, uma criança assumirá uma grande parte da responsabilidade pelos problemas de sua família. Não é fácil nem agradável para nós lançar dúvidas sobre um comportamento abnegado do tipo ser bom. Esforços para ajudar
podem ser, na verdade, tentativas de controlar, e não motivações altruísticas. Eu vi essa dinâmica simples, sucintamente representada por uma placa em porta de consultório, numa clínica onde já trabalhei. Em um círculo de duas cores, a metade superior representava um sol nascente de um amarelo vivo e a metade inferior era preta. A placa dizia: "A ajuda é o lado ensolarado do controle." Serviu para lembrar tanto a nós, conselheiros, como a nossos pacientes a necessidade de analisar constantemente os motivos que compelem a mudar as pessoas. Quando esforços para ajudar são feitos por pessoas que vêm de passados infelizes ou que vivem atualmente em um relacionamento exaustivo, deve-se suspeitar sempre da necessidade de controlar. Quando fazemos por outra pessoa o que ela pode fazer para si própria, quando planejamos o futuro de outra pessoa ou suas atividades diárias, quando instigamos, aconselhamos, lembramos, advertimos ou persuadimos outra pessoa que não seja uma criança, quando não conseguimos tolerar no lugar dela as consequências de seus atos e assim tentamos mudá-los ou impedir suas consequências, isso é controlar. Nossa esperança é que, se podemos controlá-la, então podemos controlar nossos próprios sentimentos no que se refere a essa pessoa. E, logicamente, quanto mais nos esforçamos para controlar, menos somos capazes disso, mas não conseguimos parar. Uma mulher que pratica habitualmente a negação e o controle será impelida para situações que requerem esse tipo de comportamento. A negação, mantendo-a fora de contato com a realidade de suas circunstâncias e seus sentimentos com relação às circunstâncias, fará com que a mulher entre em relacionamentos carregados de dificuldade. Ela então empregará toda a sua habilidade em ajudar, controlar, para tornar a situação mais tolerável, o tempo todo negando quão ruim a situação realmente é. A negação alimenta a necessidade de controlar, e o fracasso inevitável de controlar alimenta a necessidade de negar. Essa dinâmica está ilustrada nas histórias seguintes de mulheres que conseguiram uma boa compreensão do seu comportamento mediante seu envolvimento com a terapia e também com outros grupos de apoio, quando requeridos pela natureza dos problemas. Elas são capazes de perceber seu comportamento auxiliador como realmente era, uma tentativa subconscientemente motivada de negar a própria dor através das pessoas mais próximas. A intensidade do desejo de cada mulher de ser prestativa ao parceiro indica muito mais uma necessidade do que uma escolha. Connie, 32 anos, divorciada com um filho de 11. Antes da terapia, não conseguia lembrar-me de um único assunto sobre o qual meus pais brigavam. Tudo o que conseguia lembrar era que eles brigavam constantemente, todos os dias, todas as refeições, quase todos os minutos. Criticavam, discordavam, insultavam um ao outro enquanto eu e meu irmão assistíamos. Papai ficava longe de nós no trabalho ou em qualquer outro lugar, tanto quanto conseguia. Mais cedo ou mais tarde ele voltava para casa e tudo começava novamente. Meu papel naquilo tudo era primeiramente fingir que não havia nada errado e depois tentar distrair um deles ou ambos, sendo divertida. Eu tombava a cabeça para trás e abria um largo sorriso para eles e fazia uma piadinha ou qualquer coisa tola em que eu pensava para captar a atenção deles. Na realidade, eu estava morta de medo por dentro, mas estar amedrontada transformou-se em dar um bom show. Então eu fazia palhaçadas e brincava, e em pouco tempo, ser divertida tornou-se um emprego de período integral. Pratiquei tanto quando eu estava em casa que depois de um certo tempo comecei a agir daquela forma em qualquer lugar também. Eu estava sempre polindo o meu comportamento. Basicamente, as coisas chegaram ao seguinte ponto: se algo estivesse errado, eu ignorava e ao mesmo tempo tentava acobertar. A última frase resume o que aconteceu no meu casamento. Conheci Kenneth na piscina do prédio onde morávamos quando eu tinha 20 anos. Ele era bem bronzeado, com uma aparência de surfista.
O fato de estar interessado em mim o suficiente para querer viver comigo pouco tempo após nos conhecermos fez-me sentir que muita coisa boa esperava por nós. Além disso, ele era bem divertido, como eu. Assim, pensei que possuíamos tudo para sermos felizes juntos. Kenneth era um pouco vago, indeciso quanto à sua carreira, quanto ao que queria fazer da vida, e eu dei a ele bastante encorajamento. Estava certa de que o ajudava a desenvolver-se, direcionando-o e dando-lhe o apoio necessário. Desde o início, tomava realmente todas as decisões que nos diziam respeito como casal. Mas mesmo assim, ele de certa forma fazia as coisas como queria. Eu sentia-me forte e ele sentia-se livre para apoiar-se em mim. Era exatamente o que ambos precisávamos, eu acho. Vivíamos juntos há 3 ou 4 meses quando uma antiga namorada dele ligou lá em casa. Ela ficou muito surpresa ao saber que eu estava vivendo com Kenneth. Disse-me que ele nunca mencionara o fato de estar envolvido com outra pessoa, apesar de vê-lo no serviço pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Percebi tudo ao notar que ela hesitava, tentando desculpar-se por ter telefonado. Bem, aquilo chocou-me um pouco e eu pedi satisfações a Kenneth. Ele argumentou não ter achado importante dizer a ela. Lembro-me do medo e da dor que senti naquela ocasião, mas senti-me daquela forma só por um instante. Então, bloqueei aqueles sentimentos e tentei encarar a questão de um ponto de vista estritamente intelectual. Vi apenas 2 alternativas. Poderia brigar com ele ou deixar aquilo passar e não esperar que ele visse as coisas como eu as via. Escolhi a segunda alternativa, aliviada, e resolvi encarar a coisa toda como uma brincadeira. Eu prometera a mim mesma que jamais, jamais brigaria da forma que meus pais brigavam. De fato, só o pensamento de zangar-me deixava-me literalmente nauseada. Por eu ter estado tão ocupada quando criança, distraindo todos, e por não ousar sentir qualquer emoção forte, naquela ocasião sentimentos poderosos realmente me assustavam, deixavam-me sem equilíbrio. Além do mais, eu gostava de manter as coisas suaves. Assim, aceitei o que Kenneth disse e sepultei minhas dúvidas na sinceridade com que ele estava comprometido comigo. Casamo-nos poucos meses mais tarde. 12 anos se passaram rapidamente e um certo dia, por sugestão de uma amiga de trabalho, vi-me no consultório de um terapeuta. Eu pensava que ainda controlava totalmente a minha vida, mas minha amiga estava realmente preocupada comigo e insistiu que eu procurasse ajuda. Eu e Kenneth estivéramos casados naqueles 12 anos e eu achava que fôramos muito felizes, mas naquela ocasião estávamos separados por sugestão minha. A terapeuta procurou analisar a situação. O que estivera errado? Falei sobre uma porção de coisas diferentes e no meio da minha divagação mencionei que ele estivera saindo de casa à noite, inicialmente 1 ou 2 vezes por semana, depois 3 ou 4. E, finalmente, durante aproximadamente os 5 últimos anos, 6 das 7 noites da semana, até que chegou um momento em que eu enxerguei que ele não desejava minha companhia e pedi-lhe para se mudar. A terapeuta perguntou-me se eu sabia onde ele estivera todas aquelas noites, e eu respondi que não, que nunca perguntara a ele. Lembro-me de como ela pareceu-me surpresa. Todas aquelas noites, durante todos aqueles anos, e você nunca perguntou? Eu disse que não, nunca. Afinal, eu pensava que os casais tinham que dar liberdade um para o outro. O que eu fazia, entretanto, era conversar com ele sobre como deveria passar mais tempo com o nosso filho Ted. Ele sempre concordava comigo, mas continuava a sair da mesma forma durante as noites, esporadicamente juntando-se a nós para fazermos algo juntos num domingo. Decidi vê-lo como uma pessoa mal orientada, que necessitava de sermões infinitos para mantê-lo na linha como bom pai. Nunca consegui admitir para mim mesma que ele fazia exatamente o que queria fazer e que eu não tinha como modificá-lo. Na realidade, as coisas tornaram-se cada vez piores através dos anos, apesar da maneira perfeita com que eu tentava me comportar. A terapeuta perguntou-me naquela primeira sessão o que eu pensava que ele fizera durante as horas que passava fora de casa.
Eu fiquei aborrecida, simplesmente não queria pensar naquilo, porque, se não pensasse, não me magoaria. Agora sei que Kenneth era incapaz de ficar com apenas uma mulher, embora ele gostasse da segurança de um relacionamento contínuo. Dera-me milhares de indicações sobre seu comportamento, tanto antes quanto depois do casamento, em piqueniques da companhia, quando ele desaparecia por horas, ou em festas, quando começava a conversar com alguma mulher e depois deixavam a festa juntos. Sem mesmo pensar no que eu fazia naquelas ocasiões, punha meu charme em funcionamento para distrair as pessoas do que acontecia e para mostrar a grande esportista que eu era, e talvez para provar que eu merecia ser amada, que eu não era uma pessoa de quem o namorado ou marido quisesse afastar-se, se ele pudesse. Passei um bom tempo na terapia até ser capaz de lembrar que outras mulheres também tinham sido o problema com o casamento de meus pais. As brigas eram sobre as saídas de meu pai sem voltar para casa, e minha mãe, conquanto não dissesse claramente, sugeria que ele era infiel, e então repreendia-o por negligenciar todos nós. Eu pensei que com isso ela o tivesse afastado, e decidi, muito consciente, que nunca agiria como ela. Assim, suportei tudo e esforcei-me em sorrir sempre. Foi o que me trouxe à terapia. Um dia após meu filho de 9 anos ter tentado suicídio, eu ainda estava sorridente e luminosa. Levei aquilo na brincadeira, o que realmente alarmou minha amiga no trabalho. Eu permanecera por muito tempo com aquela crença mágica de que, se eu fosse agradável e nunca me zangasse, tudo terminaria bem. Considerar Kenneth mal orientado também foi um dos meus enganos. Passava sermões e tentava organizar sua vida, o que para ele era provavelmente um preço baixo a pagar para ter alguém que cozinhasse e limpasse enquanto ele fazia exatamente o que queria, sem ter de responder a pergunta nenhuma. A negação de que algo estava errado era tamanha que eu não podia abandoná-la, até que consegui ajuda. Meu filho estava bastante infeliz e eu simplesmente não queria reconhecer. Eu tentava despistá-lo, fazia piadas sobre o assunto, o que provavelmente o fazia sentir-se pior. Eu também recusava-me a admitir para qualquer pessoa conhecida que algo estava errado. Kenneth deixara a casa há 6 meses e eu ainda não contara a ninguém que estávamos separados, o que também tornava as coisas difíceis para meu filho. Ele tinha que guardar aquele segredo também, e além disso esconder sua dor. Eu não queria falar sobre o assunto com ninguém, e assim não deixava Ted falar. Não percebia como ele precisava desesperadamente revelar o segredo. A terapeuta forçou-me realmente a contar para as pessoas que meu casamento perfeito acabara-se. Ah, como foi difícil admitir aquilo. Acho que a tentativa de suicídio de Ted foi simplesmente sua maneira de dizer: Ei, pessoal, algo está errado. Bem, estamos melhor agora. Eu e Ted ainda fazemos terapia juntos e separadamente, aprendendo como conversar um com o outro e a sentir o que sentimos. Existe uma regra na minha terapia que me proíbe de fazer piada de qualquer coisa que surja durante aquela hora. É bastante difícil para mim abandonar aquela defesa e sentir o que acontece quando eu a abandono, mas estou bem melhor nisso. Quando vou a encontros, às vezes penso se esse homem ou aquele precisa de mim para endireitar alguns detalhezinhos de sua vida para ele. Mas eu sei que é melhor não me perder nesse tipo de pensamento por muito tempo. Comentários bastante ocasionais sobre as necessidades doentias de ajudar são as únicas piadas que me permitem fazer na terapia atualmente. Sinto-me bem, rindo de como o comportamento foi doentio, em vez de rir para acobertar tudo o que esteve errado. Inicialmente, Connie usou o humor para distrair-se e distrair seus pais da realidade ameaçadora do relacionamento instável. Empregando todo o seu charme e graça, ela conseguia desviar a atenção deles para si e dessa forma parar com a briga, ao menos temporariamente. Cada vez que isso ocorria, ela sentia-se como a cola que mantinha os dois combatentes unidos, com toda a responsabilidade que aquele papel implicava. As tensões geraram em Connie a necessidade de controlar outras pessoas para sentir-se segura e protegida, e ela exercitava seu controle distraindo com humor.
Ela aprendeu a ser extremamente sensível a sinais de fúria e hostilidade em pessoas que viviam ao seu redor, e a afastar qualquer expressão desse tipo com uma sátira feita apropriadamente ou um sorriso calmante. Ela era duplamente motivada a negar os próprios sentimentos. Em primeiro lugar, a ideia do rompimento potencial dos pais era amedrontadora demais para suportar. E em segundo, quaisquer emoções próprias apenas dificultariam sua boa atuação. Em pouco tempo, ela negava os sentimentos automaticamente, da mesma forma que procurava manipular e controlar as pessoas a seu redor. Sua excitação superficial indubitavelmente deixava algumas pessoas alheias, mas outras, como Kenneth, que só desejavam relacionar-se no nível superficial, eram atraídas por aquele estilo. Uma indicação da grande capacidade de negação de Connie e do medo proporcional por trás disso é o fato de ela conseguir viver anos a fio com seus problemas crescendo cada vez mais, com Kenneth desaparecendo todas as noites, sem nunca questioná-lo sobre suas atividades ou sobre seu paradeiro durante aquelas ausências. Connie não queria saber, não queria brigar ou confrontar-se e, principalmente, não queria sentir o velho terror da infância, pois, com a discórdia, todo o seu mundo desabaria. Foi muito difícil fazer com que Connie se comprometesse com o processo terapêutico que exigia uma renúncia à sua defesa principal, o humor. Era como se alguém lhe pedisse para parar de respirar. Até certo ponto, ela estava certa de que não sobreviveria sem aquela defesa. O apelo desesperado de seu filho para que ambos começassem a encarar a realidade dolorosa da situação quase não penetrara as defesas maciças de Connie. Ela vivia fora da realidade, quase a ponto de tornar-se realmente louca, e por muito tempo, na terapia, insistia em falar apenas sobre os problemas de Ted, negando que ela mesma possuísse algum problema. Acostumada a se comportar como a mais forte, ela não deixaria aquela posição sem uma briga, mas aos poucos ela tornou-se mais disposta a experimentar o pânico que vinha à tona quando não recorria à sátira. Começou a sentir-se mais segura. Connie aprendeu que tinha a seu dispor, como uma pessoa adulta, mecanismos de defesa muito mais saudáveis do que aqueles que utilizara tanto desde a infância. Ela começou a se questionar, a se confrontar e a se expressar até mostrar suas necessidades. Aprendeu a ser mais honesta do que fora em muitos anos consigo e com os outros. E finalmente foi capaz de recuperar o humor, que agora incluía risadas saudáveis de si mesma. Pam, 36 anos, divorciada pela segunda vez, mãe de 2 filhos adolescentes. Cresci num lar tenso e infeliz. Meu pai abandonara minha mãe antes de eu nascer, e ela tornou-se o que me parecia a mãe solteira original. Ninguém que eu conhecia tinha pais divorciados, e morando onde morávamos, numa cidade classe média dos anos 50, éramos forçados a nos sentir como uma excentricidade. Eu esforçava-me bastante na escola e era uma criança muito bonita, de forma que os professores gostavam de mim. Isso ajudava muito. Ao menos, academicamente, eu conseguiria ter sucesso. Tornei-me a verdadeira empreendedora, tirando as notas máximas durante todo o primeiro grau. No segundo grau, a pressão emocional tornou-se tão intensa que eu não conseguia mais concentrar-me realmente. Assim, minhas notas começaram a decair, embora nunca ousasse me sair mal. Eu sempre tinha a sensação de que minha mãe estava desapontada comigo e temerosa de que eu a embaraçasse. Mamãe, uma secretária, trabalhava muito para nos sustentar, e eu percebo agora que ela estava exausta o tempo todo. Ela era também muito orgulhosa e devia ter profunda vergonha, acredito eu, de ser divorciada. Mamãe ficava muito incomodada quando outras crianças vinham à nossa casa. Éramos pobres, lutando para fazer com que o dinheiro desse para as despesas, e mesmo assim possuíamos uma necessidade incrível de manter as aparências. Bem, era fácil manter as aparências se as pessoas nunca vissem onde morávamos. Assim, nossa casa não era um lugar hospitaleiro, para dizer o mínimo. Quando amigas me convidavam para passar a noite com elas, minha mãe dizia: "Elas não te querem de verdade."
Ela fazia aquilo em parte porque não queria ter que retribuir e recebê-las em casa. Mas, logicamente, eu não percebia a situação quando era jovem. Eu acreditava no que ela dizia, que eu não era uma pessoa com quem os outros gostavam de ficar. Cresci acreditando que existia algo muito errado comigo. Eu não tinha certeza do que era, mas tinha algo a ver com ser inaceitável e indigna de amor. Não existia amor em casa, apenas obrigações. O pior de tudo é que nunca podíamos falar sobre a mentira que vivíamos, tentando parecer melhores do que éramos quando estávamos lá fora, no mundo, mais felizes, mais prósperas, mais bem-sucedidas. A pressão para que nos comportássemos daquela forma era grande, mas era realmente implícita. Eu nunca pensei que conseguisse fazer aquilo. Tinha muito medo de que a qualquer instante tornar-se-ia claro que eu simplesmente não era tão boa quanto os outros. Enquanto eu sabia vestir-me bem e desempenhar-me bem na escola, sempre sentia-me uma fraude. Dentro de mim, sabia que eu era um completo fracasso. Se as pessoas gostavam de mim, era porque eu as enganava. Se me conhecessem melhor, afastar-se-iam. Acredito que o fato de ter crescido sem um pai tornou as coisas piores, porque eu nunca aprendi como relacionar-me com homens de forma a dar e a receber. Eles eram animais exóticos, ameaçadores e fascinantes ao mesmo tempo. Minha mãe nunca falou sobre meu pai, mas o pouco que disse fazia-me sentir que ele não era nada de que se orgulhar. Dessa forma, eu não fazia perguntas, pois tinha medo do que pudesse saber. Ela definitivamente não gostava muito dos homens e insinuava que basicamente eram perigosos, egoístas e não confiáveis. Mas eu não conseguia deixar de achá-los fascinantes, começando pelos garotinhos do jardim de infância. Eu me esforçava bastante para descobrir o que faltava em minha vida, mas não sabia o que era. Devia ser o fato de querer ardentemente estar próxima de alguém, de dar e receber afeição. Eu sabia que homens e mulheres, maridos e esposas deveriam amar um ao outro, mas minha mãe dizia-me, às vezes, de forma sutil e outras não, que os homens não faziam as mulheres felizes, pois costumavam abandoná-las, fugir com suas melhores amigas ou traí-las de outra forma. Essas eram as histórias que eu via de minha mãe enquanto eu crescia. Eu provavelmente decidi bem cedo que encontraria para mim alguém que não me deixaria, que não conseguiria ir embora, talvez alguém que ninguém mais quisesse. Depois, acho que me esqueci que um dia tomara tal decisão. Simplesmente continuei a representação. Eu jamais conseguiria colocar isso em palavras quando estava crescendo, mas eu só sabia ficar com alguém, principalmente do sexo masculino, se ele precisasse de mim. Assim, ele não me deixaria, porque eu o estaria ajudando e ele ficaria agradecido. Sem surpresa alguma, portanto, meu primeiro namorado foi um aleijado. Ele sofrera um acidente de automóvel e sua espinha fora quebrada. Usava suportes nas pernas e andava com uma muleta metálica. Eu costumava pedir a Deus à noite que me tornasse aleijada em vez dele. Íamos a baile juntos e eu permanecia sentada ao seu lado toda a noite. Bem, ele era um rapaz bastante agradável e certamente uma garota apreciaria estar com ele apenas pela companhia, mas eu tinha um outro motivo. Estava com ele por ser seguro, uma vez que eu estava fazendo-lhe um favor, eu não seria rejeitada e não me magoaria. Era como ter uma apólice de seguro contra a dor. Eu era verdadeiramente louca por aquele rapaz, mas agora sei que o escolhi porque, como eu, ele tinha algo de errado, seu defeito aparente. Assim, eu poderia sentir-me à vontade com toda aquela dor e pena dele. Ele foi, sem sombra de dúvida, o namorado mais saudável que tive. Após ele, vieram delinquentes juvenis, homens fracassados, perdedores, entre outros. Conheci meu primeiro marido quando eu tinha 17 anos. Ele ia mal na escola e fora reprovado. Seu pai e sua mãe eram divorciados, mas ainda brigavam um com o outro. Meu passado, comparado com o dele, parecia bom. Eu podia relaxar um pouco, não sentir-me tão envergonhada. E, logicamente, sentia pena dele.
Ele era bastante rebelde, mas eu acreditava que era porque nunca alguém realmente o compreendera antes de mim. Além disso, eu possuía no mínimo 20 pontos de QI acima dele, e eu precisava daquela vantagem. Custou-me aquilo e até mais para que eu começasse a acreditar que estava à altura dele e que ele não me deixaria por alguém melhor. Todo o meu relacionamento com ele, nos 12 anos em que estivemos casados, foi o de não aceitar o que ele era e tentar transformá-lo no que eu acreditava que ele deveria ser. Eu tinha certeza de que ele seria muito mais feliz e se sentiria muito melhor consigo mesmo se simplesmente permitisse que eu mostrasse a ele como ser o pai de nossos filhos, como agir nos negócios, como relacionar-se com a família. Eu continuara os estudos, naturalmente, graduando-me em psicologia. Minha própria vida estava fora de controle, tão pobre, e lá estava eu, estudando como cuidar de todos os outros. Para ser justa comigo mesma, eu realmente me esforçava para conseguir respostas, mas acreditava que a chave para minha felicidade era fazer com que ele se modificasse. Obviamente, precisava de minha ajuda. Ele não pagava suas contas e seus impostos, não mantinha as promessas que fazia a mim e às crianças, deixava os clientes dele enfurecidos, clientes que telefonavam para mim pelo fato de ele não ter completado os serviços que iniciara. Só fui capaz de deixá-lo no momento em que finalmente consegui ver quem ele era, em vez de quem eu queria que ele fosse. Passei os últimos 3 meses do casamento não mais passando aqueles intermináveis sermões, mas apenas permanecendo quieta e assistindo. Foi quando percebi que não conseguiria viver com quem ele era. Todo o tempo eu estivera esperando ser capaz de amar o homem maravilhoso em que ele conseguiria se transformar, acreditava eu, continuasse todos aqueles anos. Entretanto, ainda não estava claro para mim que eu tinha a mania de escolher homens que não eram, em minha opinião, bons exatamente como eram, homens que eu considerava carentes da minha ajuda. Apenas dei-me conta daquilo após vários outros relacionamentos com homens impossíveis. Um era viciado em bebida, o outro era homossexual, o outro impotente, e um deles, com quem eu finalmente mantive um longo relacionamento, era supostamente bastante infeliz no casamento. Quando aquele envolvimento chegou ao fim, desastrosamente, eu não consegui continuar acreditando que fora tudo falta de sorte. Eu sabia que deveria ter contribuído para o que acontecera a mim. Naquela ocasião, eu era uma psicóloga diplomada e toda a minha vida girava em torno de ajudar as pessoas. Agora eu sei que meu campo de trabalho está repleto de pessoas como eu, que ajudam outras o dia todo no serviço e ainda sentem necessidade de ajudar em seus relacionamentos pessoais também. Meu relacionamento com meus filhos resumia-se em lembrá-los de algo, encorajá-los, prepará-los e preocupar-me com eles. Era tudo o que eu sabia sobre o amor, tentar ajudar pessoas e preocupar-me com elas. Eu não tinha a menor ideia de como aceitar as pessoas como elas eram, provavelmente porque nunca me aceitaram. A vida prestou-me um grande favor nesse aspecto. Tudo desabou para mim. Quando meu relacionamento amoroso com um homem casado terminou, meus 2 filhos estavam em maus lençóis com a lei e minha saúde completamente esgotada. Eu simplesmente não conseguia mais cuidar de todos. O juiz que concedeu o SURSES para meu filho foi quem me aconselhou a começar um tratamento para mim mesma, e eu fui capaz de ouvi-lo. Após todos aqueles anos na psicologia, ele foi a pessoa que finalmente tocou-me. Custou-me ter toda a minha vida desabada diante de meus olhos para que eu me analisasse e analisasse a intensidade da minha própria autoaversão. Uma das coisas mais difíceis de enfrentar foi o fato de minha mãe realmente não querer a responsabilidade de criar-me, de não me querer e ponto final. Eu consigo entender agora, como uma pessoa adulta, como deve ter sido difícil para ela, mas com todas aquelas coisas que me dizia a respeito das pessoas não me quererem por perto, estava na verdade descrevendo ela mesma. E enquanto criança, eu entendi até certo ponto, mas não conseguia enfrentar, acredito eu, e procurava ignorar aquilo.
Em pouco tempo, eu ignorava bastante coisa. Não ouvia as críticas que ela fazia constantemente a meu respeito ou não percebia como ela ficava enfurecida se eu me divertia. Era ameaçador demais permitir que eu experimentasse toda a hostilidade que ela dirigia a mim. Então, parei de sentir, parei de reagir e concentrei toda a minha energia em ser boa e ajudar os outros. Enquanto eu estivesse preocupada com outras pessoas, nunca teria tempo de prestar atenção em mim mesma, de sentir minha própria dor. Foi difícil superar meu orgulho, mas juntei-me a um grupo de autoajuda composto de mulheres que possuíam problemas parecidos com relação aos homens. Era o tipo de grupo que normalmente eu estaria orientando profissionalmente, e lá estava eu, apenas uma humilde participante. Embora meu ego estivesse um pouco abalado, aquele grupo ajudou-me a analisar minha necessidade de dirigir e controlar os outros, e ajudou-me a parar com aquele comportamento. Comecei a me restabelecer. Em vez de preocupar-me com outra pessoa, finalmente estava cuidando de mim mesma. E havia muito que trabalhar comigo. Uma vez que comecei a não mais querer endireitar todos em minha vida, tive praticamente que parar de falar. Tudo que dissera por tanto tempo fora prestativo. Foi um choque terrível para mim perceber quanto eu dirigia e controlava as pessoas. Alterar meu comportamento fez com que meu trabalho profissional se modificasse radicalmente. Agora eu me sinto capaz de ficar com pacientes de forma encorajadora, enquanto elas resolvem seus problemas. Antigamente sentia uma enorme responsabilidade de resolvê-los. Agora é mais importante que eu os compreenda. Passou-se algum tempo e então um homem agradável apareceu em minha vida. Ele realmente não precisava de mim, não havia nada de errado com ele. De início, senti-me bem desajustada, aprendendo a estar com ele, em vez de tentar transformá-lo completamente. Afinal, aquela tinha sido a maneira de me relacionar com as pessoas, mas aprendi a não fazer nada além de simplesmente ser eu mesma, e parece que está dando certo. Sinto que minha vida começou a fazer sentido. Às vezes ainda tenho vontade de agir como antes, mas sei que é melhor não me deixar mais levar por aquela necessidade. Qual é a relação que tudo isso tem com a negação e controle? Pam iniciou o processo negando a realidade da raiva e hostilidade da mãe para com ela. Não se permitiu sentir o que significava ser um objeto malquisto, ao invés de ser uma criança amada na infância. Ela não se permitiu sentir nada, e ponto final, pois doía demais. Mais tarde, essa inabilidade de distinguir e experimentar suas emoções a tornaria capaz de envolver-se com os homens que ela escolhia. Seu sistema de advertência emocional, que de outra forma a afastaria deles, era ineficaz no início de cada relacionamento, devido à negação altamente desenvolvida. Uma vez que, emocionalmente, ela não conseguia sentir o que era estar com aqueles homens, conseguia considerá-los apenas carentes de sua compreensão e de sua ajuda. A maneira de Pam desenvolver relacionamentos nos quais seu papel era compreender, encorajar e aperfeiçoar o parceiro é uma fórmula frequentemente empregada por mulheres que amam demais, e no geral produz exatamente o efeito oposto do esperado. Ao invés de um parceiro agradecido e leal que fica ligado a ela pela devoção e dependência, tal mulher percebe logo que possui um homem cada vez mais rebelde, ressentido e crítico para com ela, sem considerar a própria necessidade de manter a autonomia e o autorrespeito. Ele para de vê-la como a solução de todos os seus problemas e, ao invés disso, faz dela a fonte de muitos problemas, se não da maioria deles. Quando isso acontece e o relacionamento se desintegra, a mulher mergulha num sentimento mais profundo ainda de fracasso e desespero. Se ela não consegue nem fazer com que uma pessoa carente e inadequada a ame, como poderia ganhar e manter o amor de um homem mais saudável e mais apropriado? Isso explica porque frequentemente tais mulheres, após terminarem um relacionamento ruim, iniciam um até pior, porque se sentem cada vez mais inúteis com cada fracasso.
Também torna claro como será difícil para aquela mulher mudar seu comportamento, a menos que consiga um entendimento da necessidade básica que a dirige. Pam, como muitas outras mulheres nas profissões que se propõem a ajudar, usou sua carreira para apoiar seu frágil senso de valor. Ela podia relacionar-se apenas com a indigência de outros, incluindo suas pacientes, seus filhos, seus maridos e seus parceiros. Em todos os campos da vida, ela procurava formas de evitar sentir o grande senso de inferioridade e inadequação. Foi apenas quando Pam começou a experimentar as propriedades poderosas de cura da compreensão e da aceitação obtidas de pessoas iguais a ela no grupo que sua autoestima aumentou, para que pudesse começar a relacionar-se saudavelmente com outros, inclusive com um homem saudável. Celeste, 45 anos, divorciada, mãe de 3 filhos que vivem fora do país com o pai. Estive praticamente com mais de uma dúzia de homens na minha vida e aposto que, analisando o passado, todos eles eram muito mais jovens do que eu, ou mentirosos, ou dependentes de droga ou álcool, ou homossexuais ou loucos. Dúzia de homens impossíveis. Como os encontrei? Meu pai era um capelão das Forças Armadas. Isso significava que ele fingia ser um homem amável e gentil em todos os lugares, exceto em casa, onde não se incomodava com ser coisa alguma, a não ser o que era, quero dizer, exigente, crítico e egoísta. Tanto ele quanto minha mãe acreditavam que nós, crianças, existíamos para ajudá-lo a acobertar sua máscara profissional. Tínhamos que parecer perfeitos, tirando sempre as notas mais altas, sendo cativantes para os outros e nunca arrumando problemas. Dada a atmosfera em casa, isso era simplesmente impossível. Podia-se sentir a tensão no ar quando meu pai estava em casa. Ele e minha mãe não eram absolutamente íntimos. Ela estava furiosa o tempo todo. Não brigava em voz alta com ele, apenas baixinho, horrivelmente exaltada. Toda vez que meu pai fazia algo que ela pedia, ele estragava as coisas de propósito. Certa vez, a porta da frente estava quebrada e ele consertou-a com pregos enormes, acabando com ela. Depois disso, todos nós aprendemos a deixá-lo em paz. Quando se aposentou, ele ficava em casa todos os dias e todas as noites sentado em sua cadeira, carrancudo. Não dizia muita coisa, mas só o fato de estar lá tornava a vida difícil para todos nós. Eu realmente o odiava. Naquela ocasião, não conseguia perceber que ele tinha problemas ou que nós tínhamos também pela forma que reagíamos contra ele e de como deixávamos que ele nos controlasse com sua presença. Era uma competição contínua. Quem controlaria quem? E ele sempre ganhava, passivamente. De qualquer forma, há muito tempo eu já me transformara na rebelde da família. Eu era brava exatamente como minha mãe. E a maneira de expressar minha braveza era rejeitando todos os valores que meus pais incorporavam, saindo daquilo e tentando ser o oposto de tudo e de todos na família. Eu acho que o que mais me enervava era o fato de parecermos tão normais por fora. Eu tinha vontade de gritar bem alto como minha família era horrorosa, mas ninguém parecia perceber aquilo. Minha mãe e minhas irmãs estavam dispostas a tornar-me como uma garota problemática e eu dava margem para isso, desempenhando meu papel inteiramente. Iniciei um jornal esquerdista quando estava cursando o colegial, que causou um bocado de problema. Em seguida, fui para a faculdade e, tão logo tive oportunidade, deixei o país. Eu não pude ir para longe de casa o suficiente para me satisfazer. Externamente eu estava bastante revoltada, mas internamente não havia nada além de confusão. Minha primeira experiência sexual aconteceu quando estava na Europa. Foi com um jovem estudante africano. Ele estava ansioso por saber coisas sobre os Estados Unidos. E eu senti-me como sua mestra, mais forte, mais sábia, mais conhecedora do mundo. O fato de ele ser negro e eu branca causou uma tempestade. Eu não me importei.
apenas reforçou a visão que tinha de mim mesma como rebelde. Poucos anos mais tarde, ainda na faculdade, conheci um inglês e casei-me com ele. Era um intelectual de uma família próspera e eu o respeitava muito. Além disso, ele tinha 27 anos e ainda era virgem. Mais uma vez, fui a professora, o que me fez sentir forte e independente e com o controle da situação. Permanecemos casados por 7 anos, vivendo no exterior, e eu estava terrivelmente inquieta e infeliz, sem saber o motivo. Então, conheci um jovem estudante órfão e iniciei um caso realmente tempestuoso com ele, durante o qual abandonei meu marido e filhos. Aquele jovem estivera envolvido sexualmente apenas com homens até conhecer-me. Vivemos juntos por 2 anos em seu apartamento. Ele também tinha amantes homens, mas eu não me importava. Experimentávamos todo tipo de relacionamentos sexuais. Quebrávamos todas as regras. Era uma aventura para mim, mas após um certo tempo fiquei inquieta novamente e o excluí de minha vida como amante, embora ainda hoje sejamos amigos. Após o envolvimento com ele, vieram vários envolvimentos com alguns tipos realmente baixos. Todos eles, sem exceção, mudaram-se para minha casa. A maioria deles também pediu-me dinheiro emprestado, às vezes centenas de dólares, e alguns arrastaram-me para tramas ilegais. Eu nem imaginava que tinha um problema, mesmo com tudo aquilo acontecendo, uma vez que cada um daqueles homens estava tirando algo de mim. Sentia-me como a forte, a responsável pelas coisas. Voltei para os Estados Unidos e envolvi-me com um homem que provavelmente foi o pior de todos. Ele era tão alcoólatra que sofrera danos cerebrais. Tornara-se muito violento, raramente tomava banho, não trabalhava e cumpria pena por transgressões relacionadas à sua bebedeira. Fui com ele a um local onde ele participava de um programa para motoristas bêbados sentenciados, e o orientador sugeriu que eu conversasse com um dos conselheiros deles, porque estava claro que eu também tinha problemas. Podia estar claro para o orientador de sala dos motoristas bêbados, mas não para mim. Eu achava que era o homem com quem eu estava que tinha todos os problemas e que eu estava bem. Mas fui realmente a uma sessão de aconselhamento e imediatamente uma mulher fez-me falar sobre como eu me relacionava com homens. Jamais analisara a minha vida sob aquele aspecto. Decidi continuar com as sessões. E foi quando me ajudaram a ver o tipo de relacionamento que eu criara. Eu bloqueara tanto os sentimentos quando criança que necessitava de todo o drama que aqueles homens me proporcionavam, apenas para sentir-me viva. Problemas com a polícia, envolvimentos com drogas, tramas financeiras, pessoas perigosas, sexo doentio, tudo se tornara coisas da vida para mim. Na verdade, mesmo com tudo aquilo, eu ainda não conseguia sentir muita coisa. Permaneci no aconselhamento e comecei a fazer parte de um grupo de mulheres por sugestão da conselheira. Lá, aos poucos, comecei a saber algumas coisas a respeito da atração que sentia por homens doentios e inadequados, que eu queria dominar através dos esforços para ajudá-los. Apesar de ter feito análise na Inglaterra por vários anos, falando incessantemente sobre o ódio por meu pai e a raiva por minha mãe, jamais relacionar aquilo com minha obsessão por homens impossíveis. Embora sempre pensasse que a análise me beneficiava imensamente, jamais me ajudara a modificar meu comportamento. De fato, quando o examino, percebo que só piorei naqueles anos. Agora, no aconselhamento e no grupo, à medida que melhoro, meus relacionamentos com homens ficam um pouco mais saudáveis também. Pouco tempo atrás, envolvi-me com um diabético que se recusava a aplicar sua insulina. E lá estava eu, tentando ajudá-lo, com sermões sobre o perigo de não tomar a insulina e com tentativas de lhe melhorar a autoestima. Pode parecer engraçado, mas o envolvimento com ele foi um passo adiante. Ao menos ele não era um completo viciado. Mesmo assim, eu estava praticando minha tarefa familiar como mulher forte, responsável pelo bem-estar de um homem. Estou deixando os homens em paz por algum tempo, porque finalmente percebi que não quero tomar conta de um homem.
e essa ainda é a única maneira que eu conheço de relacionar-me com eles. Os homens têm sido simplesmente a forma de eu evitar cuidar de mim mesma. Estou empenhando-me para aprender a me amar, a cuidar de mim e para abandonar todos esses subterfúgios, porque é o que os homens têm sido em minha vida. Entretanto, é assustador, pois eu era muito melhor em cuidar deles do que sou em preocupar-me comigo mesma. Mais uma vez, vimos os dois temas, negação e controle. A família de Celeste encontrava-se num caos emocional, mas aquele caos nunca foi reconhecido ou expresso abertamente. Mesmo sua revolta contra as regras e normas da família referia-se apenas sutilmente ao núcleo da família profundamente problematizado. Ela gritava, mas nenhum membro da família ouvia. Na sua frustração e isolação, ela bloqueou todos os sentimentos, com exceção de um, a raiva. Primeiramente de seu pai, por não ter estado presente para ela, e do resto da família, por recusarem-se a reconhecer os problemas e a dor dela. Mas a raiva de Celeste era incerta. Ela não compreendia que provinha de seu desamparo quanto a mudar a família que amava e de que precisava. Ela não conseguiria satisfazer nenhuma das necessidades emocionais de amor e segurança naquele ambiente. Assim, ela procurava por relacionamentos que pudesse controlar, com pessoas não tão educadas ou experimentadas, não tão afortunadas financeiramente ou bem colocadas socialmente como ela mesma. A necessidade intensa de Celeste de continuar com aquele padrão de relacionamento revela-se pela extrema inadequação do último parceiro, um alcoólatra quase arruinado que esteve bem perto de ajustar-se ao estereótipo do vagabundo de favela. E, mesmo assim, Celeste, brilhante, sofisticada, educada e conhecedora do mundo, não captou nenhum indício de quanto aquele concubinato era doentio, inapropriado. A negação dos próprios sentimentos e percepções, bem como sua necessidade de controlar o homem e o relacionamento, excederam bastante sua inteligência. Uma parte importante da recuperação de Celeste envolveu abandonar a análise intelectual de si mesma e de sua vida e começar a sentir a dor emocional intensa que acompanhava o isolamento tamanho que ela sempre suportara. Seus envolvimentos sexuais inúmeros e exóticos só foram possíveis porque ela sentia pouca ligação com outros seres humanos e com seu próprio corpo. Na realidade, os envolvimentos realmente evitaram que ela corresse o risco de uma proximidade verdadeira com os outros. O drama e a agitação substituíam a intensidade ameaçadora da intimidade. A recuperação significava manter-se firme consigo mesma, sem um homem para desviá-la de seus propósitos e sentir seus sentimentos, inclusive o isolamento doloroso. Também significava fazer com que outras mulheres que compreendiam seu comportamento e sentimentos considerassem válidos seus esforços para modificar-se. Para Celeste, a recuperação exige que aprenda a relacionar-se com outras mulheres e a confiar nelas, como também a relacionar-se consigo mesma e a confiar em si mesma. Celeste deve desenvolver um relacionamento com ela mesma para conseguir relacionar-se com um homem de forma saudável e ainda tem muito que trabalhar nesse sentido. Basicamente, todos os seus encontros com homens foram meramente reflexos da raiva, do caos e da revolta dentro dela. E sua tentativa de controlar aqueles homens foi também uma tentativa de reprimir as forças interiores e os sentimentos que a dirigiam. Seu trabalho é consigo mesma, e à medida que conseguir maior estabilidade interior, isso refletir-se-á nos relacionamentos com homens. Ela será incapaz de amar um homem e confiar nele, ou ser amada e acreditada por ele, até que aprenda a amar-se e a confiar em si mesma. Muitas mulheres cometem o erro de procurar um homem para um relacionamento sem primeiramente desenvolver um relacionamento consigo mesmas. Elas passam de homem para homem procurando o que está faltando dentro delas. A procura deve iniciar-se em casa, dentro do eu. Ninguém poderá nos amar o suficiente para nos satisfazer se não nos amarmos,
pois, quando em nosso vazio procuramos por amor, apenas encontramos mais vazio. O que manifestamos em nossa vida é o reflexo do que está bem dentro de nós, nossa crença em nosso próprio valor, em nosso direito à felicidade, no que merecemos na vida. Quando aquelas crenças se modificam, nossa vida também modifica-se. Janice, 38 anos, casada, mãe de 3 filhos adolescentes. Às vezes, quando as pessoas se esforçam bastante para manter as aparências por fora, é praticamente impossível mostrar a qualquer pessoa o que realmente acontece por dentro. É difícil até mesmo de se conhecerem. Anos e anos eu vinha escondendo o que acontecia em casa, enquanto encenava uma outra história em público. Ainda cedo, quando criança, na escola, comecei a assumir responsabilidades, a candidatar-me a certos postos, a encarregar-me das coisas. Sentia-me maravilhosa. Às vezes penso que poderia ter ficado para sempre no colégio. Lá eu era uma pessoa que conseguiria ter sucesso. Eu era a anfitriã dos times de fora, capitã da torcida organizada e vice-presidente dos seniores. Rob e eu fomos até condecorados o casal mais atraente do álbum anual. Tudo parecia bem. Em casa, as coisas pareciam transcorrer normalmente também. Meu pai era vendedor e ganhava bastante dinheiro. Tínhamos uma casa ampla e agradável, com piscina, quase tudo o que queríamos em termos materiais. O que faltava realmente era a paz interior. Meu pai ficava na estrada quase que o tempo todo. Ele adorava ficar em motéis, buscando mulheres em boates. Quando estava em casa, iniciava brigas terríveis com minha mãe. Daí, ela e quem quer que estivesse em casa no momento tinha que ouvi-lo comparar mamãe com todas as outras mulheres que ele conhecia. Também brigavam fisicamente. Quando isso acontecia, meu irmão tentava apartá-los ou eu tinha que chamar a polícia. Era realmente terrível. Quando ele voltava para a estrada, minha mãe normalmente tinha aquelas longas conversas comigo e com meu irmão, perguntando-nos se ela deveria abandonar papai. Nenhum de nós queria ser responsável por aquela decisão, apesar de odiarmos as brigas deles. Assim, evitávamos responder, mas ela nunca conseguiu ir embora, porque tinha muito medo de perder o sustento financeiro que ele nos dava. Começou a ir bastante ao médico. Em vez de deixar papai, começou a tomar pílulas para poder suportar a situação. Dessa forma, não se importava com o que papai fazia. Apenas ia para o quarto, tomava mais 1 ou 2 comprimidos e ficava lá dentro com a porta fechada. Após trancar-se no quarto, eu tinha que assumir uma porção de responsabilidades dela, mas de certa forma eu não me importava. Era melhor do que ouvir a briga. Na época em que conheci meu futuro marido, eu tinha muita prática em assumir coisas para outras pessoas. Quando conheci o Robbie no primeiro ano do colégio, ele já apresentava problemas com a bebida. Até possuía um apelido, Burgie, porque bebia bastante cerveja da marca Burgmeister. Mas aquilo não me incomodava. Tinha certeza de que eu poderia tratar de quaisquer hábitos ruins que o Robbie tivesse. Sempre diziam que eu era madura para a minha idade, e eu acreditava. Havia algo tão doce em Robbie que fui imediatamente atraída para ele. Robbie lembrava-me um cocker spaniel todo macio e atraente, com lindos olhos castanhos arregalados. Começamos a namorar quando deixei que seu melhor amigo soubesse que eu estava interessada nele. Praticamente preparei tudo. Senti que eu tinha que fazer aquilo acontecer, porque ele era muito tímido. Namoramos firme daí em diante. Ocasionalmente, ele não aparecia no encontro, e no dia seguinte desculpava-se bastante, sentindo muito ter sido levado pela bebida e ter se esquecido. Eu passava-lhe um sermão, ralhava bastante com ele e finalmente o desculpava. Ele quase parecia grato por ter-me para mantê-lo na linha. Eu sempre fui para ele tanto uma mãe quanto uma namorada. Costumava fazer a bainha de suas calças e lembrá-lo dos aniversários dos seus parentes, além de aconselhá-lo sobre o que fazer na escola e com a sua carreira. Os pais de Robbie eram bons, mas tinham 6 filhos. Seu avô doente também vivia com eles.
Todos estavam um pouco dispersos com toda aquela pressão, e eu estava mais que disposta a compensar a atenção que o Robbie não conseguia em casa. Ele foi chamado para o exército após já ter saído do colégio há alguns anos. Isso aconteceu durante a convocação antecipada para o Vietnã, e, se um jovem fosse casado, era dispensado do serviço. Eu não podia suportar a ideia do que aconteceria a Robbie no Vietnã. Eu poderia dizer que tinha medo que ele fosse ferido ou morto, mas, para ser honesta, tenho que admitir que eu tinha muito mais medo que ele amadurecesse lá e não precisasse mais de mim ao voltar. Mostrei-me disposta a me casar com ele para afastá-lo do serviço e foi o que fizemos. Casamo-nos quando ambos tínhamos 20 anos. Lembro-me de que ele embebedou-se tanto na recepção de casamento que eu tive de dirigir na saída para a lua de mel. Foi uma grande piada. Após nossos filhos nascerem, a embriaguez de Robbie tornou-se pior. Ele dizia que necessitava escapar de toda aquela pressão e que nos casáramos muito jovens. Saía em viagens de pescaria e passava várias noites fora com os rapazes. Nunca fiquei zangada realmente, porque sentia pena dele. Cada vez que ele bebia, eu me desculpava com ele e esforçava-me ainda mais para tornar as coisas mais agradáveis em casa. Acredito que podíamos ter continuado daquela forma para sempre, com as coisas um pouco piores a cada ano, se o fato de sua embriaguez não tivesse sido finalmente percebida no trabalho. Seus colegas de serviço e seu chefe puseram-no contra a parede, dando-lhe a escolha de tornar-se sóbrio ou perder o emprego. Bem, ele tornou-se sóbrio. Foi quando começaram os transtornos. Durante todos aqueles anos que Robbie estivera bebendo e armando confusão, eu tive consciência de duas coisas. Uma, ele precisava de mim, e outra, ninguém mais o toleraria. E fora a única maneira de sentir-me segura. Sim, eu tinha que tolerar muita coisa, mas aquilo não me importava. Eu viera de um lar onde meu pai fazia coisas muito piores que Robbie. Meu pai batia em mamãe e tinha uma porção de casos com mulheres que encontrava em botecos. Dessa forma, ter um marido que apenas bebia demais não era realmente tão difícil para mim. Além do que, eu podia comandar a casa da forma como eu queria, e quando ele realmente saía da linha, eu ralhava e chorava, e ele endireitava-se por uma semana ou duas. Na verdade, eu não queria mais do que aquilo. Logicamente, não soube de nada disso até que ele tornou-se sóbrio. De repente, meu pobre e desamparado Robbie estava indo às reuniões do AA todas as noites, fazendo amigos, tendo conversas sérias ao telefone com pessoas que eu nem conhecia. Então, ele conseguiu para si um orientador no AA, e era para aquele homem que Robbie voltava-se todas as vezes que tinha algum problema ou dúvida. Senti-me como se tivesse sido demitida do meu emprego, e fiquei furiosa. Para ser honesta, tenho que admitir que eu gostava muito mais da situação quando ele bebia. Antes da sobriedade, eu costumava ligar para o chefe dele com desculpas falsas, quando Robbie estava bêbado demais para ir trabalhar. Eu mentia à sua família e a seus amigos sobre os problemas em que se metia no trabalho ou quando dirigia bêbado. Era eu, enfim, quem comandava sua vida. Agora eu nem podia entrar na brincadeira. Todas as vezes que tinha que lidar com algo difícil, ele ligava para seu orientador, que sempre insistia que Robbie encarasse os problemas de cabeça erguida. Então, ele os enfrentava, fosse o que fosse, e depois ligava novamente para o orientador para fazer-lhe um relatório. Durante todo o processo, eu era posta à margem. Embora eu tivesse vivido anos com um homem irresponsável, pouco confiável e bastante desonesto, foi somente quando Robbie já estava sóbrio por 9 meses e melhorando em todos os campos que percebemos haver mais brigas agora do que antes. O que me deixava mais zangada era que ele ligava para o seu orientador do AA para descobrir como lidar comigo. Parecia que eu era a maior ameaça à sua sobriedade. Eu preparava-me para entrar com um pedido de divórcio quando a esposa do orientador telefonou-me e perguntou se poderíamos nos encontrar para um cafezinho. Concordei,
muito relutante, e ela simplesmente expôs a situação. Falou sobre como fora difícil para ela quando o marido tornou-se sóbrio, porque ela não conseguia mais governá-lo e governar todos os aspectos da vida conjunta. Falou de quanto ela ficara ressentida com as reuniões do AA e principalmente com o orientador do marido, e disse que considerava um milagre ainda estar casada, sem mencionar que eles eram realmente felizes. Disse que o Al-Anon a ajudara bastante e insistiu para que eu fosse a algumas reuniões. Bem, eu apenas ouvia pela metade o que era dito. Ainda acreditava que estava bem e que era Robbie quem devia-me muito por tê-lo tolerado todos aqueles anos. Sentia que ele procurava me tolerar, em vez de ir a reuniões o tempo todo. Não imaginava como era difícil para ele permanecer sóbrio, e ele não teria ousado dizer-me, porque eu diria a ele como fazê-lo, como se eu soubesse algo a respeito. Naquela ocasião, um de nossos filhos começou a roubar e a ter problemas na escola. Eu e Robbie fomos a uma associação de pais, e de alguma forma ficou-se sabendo que Robbie era um frequentador dos Alcoólicos Anônimos. A conselheira sugeriu abertamente que nosso filho fosse ao Alatim, uma associação para adolescentes, filhos de alcoólatras, e perguntou se eu estava no Al-Anon. Senti-me contra a parede, mas aquela mulher tinha bastante experiência com famílias como a nossa e foi muito gentil comigo. Todos os nossos filhos começaram a frequentar o Alatim, mas eu ainda me mantinha longe do Al-Anon. Fui em frente com o processo de divórcio e mudei-me com meus filhos para um apartamento. Quando chegou a hora de acertar os detalhes, os garotos disseram-me serenamente que queriam viver com o pai. Fiquei arrasada. Após ter deixado Robbie direcionara toda a minha atenção para eles, e agora eles escolhiam o pai em vez de mim. Tive que deixá-los ir. Já estavam crescidos o suficiente para decidir por si mesmos. Aquilo deixou-me completamente só, e eu nunca ficara sozinha comigo antes. Fiquei aterrorizada, deprimida e histérica, tudo de uma só vez. Após ficar alguns dias em total alinhamento, telefonei para a esposa do orientador de Robbie. Eu queria culpar seu marido e o AA por toda a minha dor. Ela me ouviu gritar por um bom tempo. Então ela veio até mim e sentou-se comigo enquanto eu só chorava e chorava. Levou-me a uma reunião do Al-Anon no dia seguinte, embora estivesse terrivelmente zangada e amedrontada. Comecei vagarosamente a perceber como estava doente. Fui às reuniões todos os dias durante 3 meses. Depois, fui de 3 a 4 vezes por semana por um bom tempo. Sabe, naquelas reuniões aprendi de verdade a rir das coisas que eu levara tanto a sério, como tentar mudar os outros e dirigir e controlar a vida de outras pessoas. E eu ouvi essas pessoas falando sobre como era difícil para elas cuidar de si próprias em vez de direcionarem toda a atenção para o alcoólatra. Aquilo servia para mim também. Eu não tinha a mínima ideia do que necessitava para fazer-me feliz. Sempre acreditara que seria feliz tão logo todas as outras pessoas se aperfeiçoassem. Vi pessoas lá que eram simplesmente lindas e algumas delas estavam com parceiros que ainda bebiam. Elas aprenderam a abandonar os velhos hábitos e a progredir com suas próprias vidas. Mas eu também soube de todas elas como era difícil abandonar aqueles hábitos de cuidar de tudo e de todos e de agir como mãe para com a alcoólatra. Ouvi algumas dessas pessoas falarem sobre como superaram o problema da solidão, e o sentimento de vazio ajudou-me a encontrar meu caminho igualmente. Aprendi a parar de sentir pena de mim mesma e a ser grata pelo que a vida me dera. Em pouco tempo já não chorava mais horas a fio. Percebi que tinha muito tempo disponível e assim consegui um emprego de meio expediente. Isso ajudou muito também. Eu comecei a sentir-me bem por fazer algo completamente sozinha. Nesse meio tempo, eu e Robbie já falávamos em voltar a viver juntos. Eu estava louca para voltar, mas seu orientador aconselhou-o a esperar mais um pouco. A esposa de seu orientador disse o mesmo para mim. Naquela ocasião, eu não entendi o porquê, mas outras pessoas envolvidas no programa concordaram com ele
Então nós nos seguramos. Percebo agora por que aquilo foi necessário. Era importante para mim esperar até que eu me encontrasse interiormente antes de voltar com Robbie. De início, eu estava tão vazia que parecia que o vento soprava através de mim. Mas a cada decisão que eu tomava por mim mesma, aquele espaço vazio ia sendo preenchido aos poucos. Tive que descobrir quem eu era, do que eu gostava e do que não gostava, o que queria para mim e para minha vida. Não conseguiria saber aquilo a menos que eu ficasse um tempo sozinha, sem ninguém mais em quem pensar e com quem me preocupar, porque quando alguém estava por perto, eu preferia dirigir a vida daquela pessoa em vez de viver a minha própria vida. Quando começamos a pensar em reatar o casamento, eu flagrei-me telefonando para Robbie por qualquer motivo pequeno, querendo encontrá-lo e falar cada detalhe. Eu podia sentir-me regredindo cada vez que ligava para ele. Assim, quando eu precisava de alguém para conversar, ia às reuniões ou ligava para alguém que integrava o programa. Eu sabia que tinha que aprender a deixar as coisas fluírem entre nós, em vez de intrometer-me o tempo todo e tentar forçar as coisas. A tendência a regredir foi terrivelmente difícil de superar. Acho que deve ter sido muito mais difícil para mim deixar Robbie em paz do que foi para ele deixar o álcool. Mas eu sabia que tinha de deixá-lo. De outra forma, eu teria mergulhado novamente nos velhos hábitos. É engraçado. Finalmente eu compreendi que só estaria preparada para voltar ao casamento se eu gostasse de viver sozinha. Passou-se quase um ano e em certa ocasião as crianças, Rob e eu, reatamos. Ele nunca quisera o divórcio, embora hoje eu não consiga entender por quê. Eu era muito reguladora de todos eles. De qualquer forma, eu melhorei, soltei-os mais e atualmente vivemos realmente bem. Os garotos estão no ala Teen, Robbie no AA e eu no ala Non. Acho que todos estamos mais saudáveis do que fôramos, porque todos vivemos cada um a nossa própria vida. Há pouco o que acrescentar à história de Janice. Sua imensa necessidade de ser necessária, de ter um homem fraco e inadequado e de controlar a vida daquele homem eram formas de negar e evitar o vazio inevitável do seu âmago, originário do tempo em que vivera com a família. Já se notou que crianças em lares desajustados sentem-se responsáveis pelos problemas da família e por solucioná-los também. Existem basicamente três maneiras nas quais essas crianças tentam salvar a família, sendo invisíveis, sendo más ou sendo boas. Ser invisível significa nunca pedir nada, nunca causar transtorno, nunca fazer qualquer tipo de exigência. A criança que escolhe esse papel evita escrupulosamente acrescentar qualquer peso à família, já sobrecarregada. Ela fica em seu quarto ou confunde-se com o papel de parede. Diz pouca coisa e se exprime em tom descompromissado. Na escola não vai bem nem mal, de fato, quase não é percebida. Sua contribuição para a família é não existir. Com relação à própria dor, ela é insensível, não sente nada. Ser má é bancar a rebelde, a delinquente juvenil, aquela que ergue a bandeira vermelha. Essa criança sacrifica-se concordando em ser o bode expiatório, o problema da família. Ela se faz o centro do sofrimento, da raiva, do medo e da frustração do grupo. O relacionamento dos pais pode ser desintegrador, mas ela fornece a eles um objeto seguro para que possam trabalhar para se aperfeiçoarem juntos. Eles se perguntam: o que faremos com relação a Johnny? Em vez de: o que faremos com relação ao nosso casamento? E como a criança tenta salvar a família, ela possui apenas um sentimento: a raiva, que acoberta sua dor e seu medo. Ser boa é ser o que Janice foi, uma conquistadora no mundo, cujas realizações tinham o objetivo de redimir a família e preencher seu vazio interior. Parecer feliz, brilhante e entusiasmada serve para encobrir a tensão, o medo e a raiva. Parecer boa torna-se muito mais importante que sentir-se bem, ou mesmo sentir alguma coisa.
No final, Janice precisava adicionar à lista de realizações o fato de tomar conta de alguém. E Robbie, recriando o alcoolismo do pai dela e a dependência passiva da mãe, era uma alternativa plausível. Ele, e depois que saiu de casa, as crianças, tornou-se a carreira dela, seu objetivo e sua forma de evitar os próprios sentimentos. Sem o marido e sem os filhos para quem direcionar a atenção, era inevitável um colapso, porque eles foram o principal meio pelo qual ela poderia evitar a dor, o vazio e o medo. Sem eles, seus sentimentos a oprimiam. Janice sempre se vira como uma pessoa forte, que ajudava, que encorajava e que aconselhava aqueles a seu redor. Todavia, seu marido e filhos, na verdade, ocupavam uma posição mais importante para ela do que ela para eles. Embora eles não possuíssem sua força e maturidade, podiam sobreviver sem ela. Janice não sobrevivia sem eles. O fato da família ter permanecido intacta deve-se muito à boa sorte deles de consultarem-se com um conselheiro experiente e à honestidade e sabedoria do orientador de Robbie e sua esposa. Cada uma dessas pessoas reconhece que a doença de Janice era tão debilitante quanto a de Robbie e sua recuperação tão importante quanto a dele. Ruth, 28 anos, casada, mãe de 2 filhas. Eu sabia, mesmo antes de nos casarmos, que Sam possuía problemas com o desempenho sexual. Tentáramos fazer amor várias vezes e nunca realmente deu certo, mas ambos achávamos que isso acontecia por não sermos casados. Tínhamos em comum convicções religiosas bastante fortes. De fato, conhecemos-nos em aulas noturnas numa faculdade religiosa e estivemos juntos por 2 anos, antes de tentarmos ter relações sexuais. Naquela ocasião, estávamos noivos com a data do casamento marcada. Assim, tomávamos a impotência de Sam como um desígnio de Deus, para evitar que pecássemos antes do matrimônio. Eu achava que Sam era apenas um tímido e que eu seria capaz de ajudá-lo a superar a timidez quando estivéssemos casados. Eu via as coisas com antecedência para, de certa forma, guiá-lo através delas, mas não era assim que tudo se resolveria. Na nossa noite de núpcias, Sam estava pronto para agir, e então perdeu a ereção. Perguntou-me baixinho: "Você ainda é virgem?" Eu não respondi de imediato, e ele disse: "Não pensei que você fosse." Depois levantou-se, foi para o banheiro e fechou a porta. Ficamos chorando, um de cada lado daquela porta. Foi uma noite longa e desastrosa, a primeira de muitas outras que viriam. Antes de conhecer Sam, eu fora noiva de um homem de quem eu nem gostava muito. Porém, ele me seduziu e depois daquilo eu senti que tinha que me casar com ele para me redimir. Mas ele se cansou de mim e foi embora. Eu ainda usava aliança quando conheci Sam. Acho que eu esperava ser celibatária para sempre após aquela experiência, mas Sam foi muito amável e nunca me pressionou sexualmente. Assim, eu me sentia segura e aceita. Percebia que Sam era até menos sofisticado e mais conservador que eu em termos de sexo. E aquilo me fazia sentir com o controle da situação. Aquele fato, juntamente com nossas convicções religiosas, certificava-me de que éramos perfeitos um para o outro. Após nosso casamento, devido à minha culpa, assumi toda a responsabilidade para curar a impotência de Sam. Lia todos os livros que encontrava, enquanto ele se recusava a olhar qualquer um deles. Eu guardava aqueles volumes na esperança de que ele os lesse. Mais tarde, descobri que ele lia todos, quando eu não estava por perto. Ele estava louco por uma resposta também, mas eu não sabia, pois Sam se recusava a falar sobre o assunto. Perguntava-me se eu estava disposta a sermos apenas amigos, e eu mentia dizendo que sim. O pior para mim não era a falta de sexo em nossa vida. Eu não me importava muito com aquilo de verdade. O que mais me incomodava era a minha culpa, pois eu tinha a sensação de que estragara tudo desde o início. Uma coisa que eu ainda não havia tentado era a terapia, e eu perguntei a ele se estava disposto a ir também. Disse-me que não, absolutamente.
Naquela altura, eu me tornara obcecada com a sensação de que eu o privava da vida sexual maravilhosa que ele teria tido se não tivesse se casado comigo. Eu sentia que provavelmente deveria existir algo que um terapeuta pudesse dizer-me, algo que ajudasse, algo que os livros não traziam. Naquela altura, eu estava desesperada para ajudar Sam e ainda o amava. Percebo que boa parte de meu amor por ele naquela época era realmente uma combinação de culpa e dó, mas existia uma preocupação verdadeira por ele também. Ele era um homem bom, doce e gentil. De qualquer forma, fui à minha primeira consulta com uma conselheira que fora recomendada pelo Planned Parenthood, uma espécie de associação de casais, por ser especializada em sexualidade. Disse a ela que estava lá apenas para ajudar Sam. Ela respondeu que não poderíamos ajudar Sam, porque ele não estava lá no consultório, mas poderíamos tratar de mim, e perguntou como eu me sentia com respeito ao que estava e ao que não estava acontecendo entre mim e Sam. Eu não estava absolutamente preparada para falar sobre meus sentimentos. Aliás, eu nem sabia que tinha algum sentimento. Em nossa primeira hora de conversa, eu tentei, de todas as formas, dar um enfoque para Sam, e ela gentilmente trazia-o de volta a mim e aos meus sentimentos. Foi a primeira vez que percebi como eu tinha a capacidade de me evitar, e principalmente por ela ser tão honesta comigo, decidi vê-la novamente, embora não estivéssemos tratando do que eu tinha certeza era o verdadeiro problema, Sam. Entre nossa segunda e terceira sessão, tive um sonho super real e atormentador, no qual eu era perseguida e ameaçada por uma pessoa cujo rosto eu não conseguia ver. Quando contei o sonho à minha terapeuta, ela ajudou-me a entendê-lo, até que percebi que a figura ameaçadora era meu pai. Foi o primeiro passo num longo processo em que finalmente fui capaz de lembrar que meu pai frequentemente molestava-me sexualmente dos 9 aos 15 anos. Eu sepultara completamente esse lado da minha vida, e quando as lembranças começavam a voltar, eu as deixava passar pela minha consciência apenas um pouquinho, pois eram muito arrasadoras. Meu pai frequentemente saía de casa à noite e só voltava bem tarde. Minha mãe, para puni-lo, trancava-o do lado de fora do quarto naquelas noites. Ele teria que dormir no sofá, mas após algum tempo, ele passou a vir para minha cama. Ele me ameaçava para eu não contar nada a ninguém. Nunca contei, porque minha vergonha era grande. Tinha certeza de que era culpa minha o que acontecia entre nós. Em nossa família, nunca se discutia assuntos relacionados a sexo, mas de certa forma comunicava-se através de atitudes gerais que sexo era uma coisa suja. Certamente eu sentia-me suja e não queria que ninguém soubesse. Consegui um emprego quando tinha 15 anos, trabalhando durante a noite, nos finais de semana e nas férias. Eu ficava fora de casa tanto quanto podia e comprei uma trava para minha porta. Na primeira vez que tranquei meu pai fora do quarto, ele ficou lá, batendo na porta, furioso. Eu fingi que não sabia o que estava acontecendo, e minha mãe acordou e perguntou o que ele estava fazendo. Ele disse: Ruth trancou a porta. E minha mãe falou: E daí? Vá dormir. Foi o fim de tudo, sem perguntas por parte de minha mãe, sem mais visitas por parte de meu pai. Tive que criar muita coragem para colocar uma trava em minha porta. Tinha medo de que não funcionasse, que meu pai entrasse e se zangasse comigo por trancá-lo do lado de fora. Mas, mesmo assim, estava disposta a continuar, a correr o risco de alguém saber o que estivera acontecendo. Saí de casa para fazer faculdade aos 17 anos e conheci aos 18 o homem de quem fiquei noiva. Eu dividia o apartamento com outras duas garotas e certa noite eles receberam uns amigos que eu não conhecia. Fui para a cama cedo, mais para evitar a maconha que eles fumavam. Embora praticamente todos os alunos quebrassem as regras super rígidas da escola sobre bebidas e drogas, eu nunca me acostumei realmente a ficar por perto ou a praticar aquilo.
De qualquer forma, meu quarto ficava ao lado do banheiro e ambos eram no final de um longo corredor. Um rapaz procurava pelo banheiro e entrou em meu quarto por engano. Quando viu o que tinha feito, em vez de retirar-se, perguntou se poderia conversar comigo. Disse-me que iria massagear minhas costas. Em pouco tempo, ele estava na cama fazendo amor comigo. E foi como eu acabei ficando noiva dele. Se fumava maconha ou não, eu não sei, mas acho que ele era quase tão conservador quanto eu e acreditava, como eu, que ter relações sexuais significava termos que permanecer juntos. Vimo-nos por cerca de 4 meses, até que, como disse, ele simplesmente se foi. Conheci Sam um ano mais tarde. Então eu pressupus, devido a nunca termos falado sobre sexo, que o evitávamos por causa de nossas convicções religiosas. Não percebi que o estávamos evitando porque ambos estávamos muito magoados sexualmente. Eu gostava da sensação de ajudar Sam, de esforçar-me bastante juntamente com ele para superarmos nosso problema, para que eu pudesse engravidar. Gostava de sentir-me prestativa, compreensiva, paciente e com controle da situação. Qualquer coisa menor que aquele controle total teria revolvido todas as antigas sensações de meu pai estar aproximando-se de mim. Quando o que acontecera entre mim e meu pai começou a vir à tona na terapia, minha terapeuta insistiu bastante que eu frequentasse reuniões da União de Filhas, um grupo de apoio para filhas cujos pais abusaram sexualmente delas. Resisti por bastante tempo, mas no final acabei cedendo, e foi realmente uma bênção. Foi confortante e recuperador saber que existiam tantas outras mulheres que tiveram experiências parecidas e frequentemente muito piores que as minhas. Muitas daquelas mulheres também se casaram com homens com problemas sexuais próprios. Aqueles homens formavam também um grupo de apoio, e de alguma forma Sam criou coragem de juntar-se a eles. Os pais de Sam sempre foram obcecados em educá-lo para ser, como eles próprios diziam, um garoto puro e limpo. Se ele ficasse com as mãos no colo na hora do jantar, os pais obrigavam-no a mantê-las em cima da mesa, onde podemos ver o que você está fazendo. Se ele ficava muito tempo no banheiro, eles esmurravam a porta e gritavam: "O que você está fazendo aí?" Era uma coisa constante. Procuravam por revistas em suas gavetas e por manchas em suas roupas. Ele tornou-se tão apavorado de ter qualquer sensação ou experiência sexual que, por fim, não conseguia sentir ou ter nada, mesmo que tentasse. Conforme fomos melhorando, de certa forma, a vida tornou-se mais difícil para nós como um casal. Eu ainda tinha uma necessidade enorme de controlar cada expressão de sexualidade de Sam, exatamente como seus pais fizeram, porque qualquer agressividade sexual por parte dele era muito ameaçadora para mim. Se ele me procurava espontaneamente, eu recusava, virava de lado ou saía e começava a falar ou a fazer alguma outra coisa para evitar que ele prosseguisse. Eu não suportava vê-lo apoiado sobre mim quando eu estava na cama, porque me fazia lembrar demais como meu pai se aproximava de mim. Mas a recuperação dele exigia que se tornasse completamente responsável por seu corpo e seus sentimentos. Eu tive que parar de controlá-lo para que ele pudesse literalmente experimentar sua potencialidade. E, além disso, meu medo de ser oprimida era um grande problema também. Eu aprendi a dizer: "Estou ficando com medo agora." E Sam respondia: "O que você precisa que eu faça?" Normalmente, saber que ele se importava com meus sentimentos e que me ouvia era suficiente. Resolvemos aquele aspecto fazendo com que cada vez um de nós ficasse responsável pelo que acontecia entre nós sexualmente. Ambos poderíamos dizer não a qualquer coisa que não gostássemos ou que não quiséssemos fazer, mas basicamente um de nós preparava todo o ambiente para o encontro amoroso. Foi uma das melhores ideias que já tivemos, porque satisfazia a necessidade de cada um de nós. Tínhamos de ser responsáveis por nossos próprios corpos e pelo que fazíamos com eles sexualmente. Aprendemos de fato a confiar um no outro
e a acreditar que podíamos dar e receber amor com nossos corpos. Também tínhamos nosso grupo apoiando-nos. Os problemas e sentimentos de todos eram tão semelhantes que realmente ajudavam a manter nossos conflitos em perspectiva. Certa noite, os dois grupos reuniram-se e passamos a noite discutindo nossas reações pessoais às palavras impotente e frígida. Houve lágrimas e risos, e muita compreensão e compartilhamento. Isso afastou de todos nós grande parte da vergonha e da dor. Foi provavelmente porque eu e Sam já nos compreendíamos tanto àquela altura e havia tanta confiança entre nós que o lado sexual de nosso relacionamento começou a dar certo. Temos 2 filhas lindas agora e estamos muito felizes um com o outro. Para Sam, sou muito menos uma mãe e muito mais uma companheira. Ele está mais ativo, positivo. Afinal, não preciso mais esconder do mundo o segredo de sua impotência. E nem ele necessita ser assexuado para mim. Temos muitas escolhas agora e escolhemos livremente um ao outro. A história de Ruth ilustra um outro aspecto da negação e da necessidade de controlar. Como muitas outras mulheres que se tornam obcecadas pelos problemas dos pais, Ruth, antes mesmo de casar-se com Sam, sabia exatamente quais eram os problemas dele. Dessa forma, ela não se surpreendeu com a incapacidade de desempenho sexual conjunto. De fato, aquele fracasso era uma espécie de garantia de que ela jamais teria de se sentir novamente sem o controle da própria sexualidade. Ela seria a iniciadora, a pessoa no controle, ao invés de ser a vítima, o que para ela era o único outro papel no sexo. Mais uma vez, esse casal teve sorte em receber ajuda sob medida para seus problemas. Para ela, o grupo de apoio apropriado foi a União de Filhas, um ramo da Associação de Pais, organizado para ajudar a promover a recuperação em famílias nas quais ocorreram casos de incesto. Felizmente, um grupo correspondente foi organizado pelos maridos daquelas vítimas de incesto. E nesse clima de compreensão, aceitação e compartilhamento de experiências, cada uma daquelas pessoas afetadas pôde mover-se prudentemente em direção a uma expressão sexual saudável. Para cada mulher desse capítulo, a recuperação exigiu que ela enfrentasse a dor, passada e presente, que tentara evitar. Enquanto crianças, todas desenvolveram uma fórmula para sobreviver que incluía a prática da negação e a tentativa de obter o controle. Mais tarde, quando adultas, aquelas fórmulas serviram doentiamente a essas mulheres. De fato, suas defesas tornaram-se as principais contribuintes de sua dor. Para a mulher que ama demais, a prática da negação, magnificamente expressa por omitir as falhas dele ou manter uma atitude positiva, evita que notem o aspecto da cumplicidade, que percebam como as falhas dele permitem a ela desempenhar seus papéis familiares. Quando sua vontade de controlar mascara-se em ser prestativa e encorajar, o que é novamente ignorado é sua própria necessidade de superioridade e poder implícita nesse tipo de interação. Precisamos perceber que a prática da negação e do controle, sejam quais forem os nomes dados, definitivamente não enriquece nossas vidas ou relacionamentos. Ao contrário, o mecanismo da negação levamos a relacionamentos que dão margem ao restabelecimento dos antigos conflitos. E a necessidade de controlar mantém-nos lá, lutando para modificarmos outra pessoa no lugar de nós mesmas. Retornemos ao texto realçado no início do capítulo. Como se notou antes, o conto A Bela e a Fera sugeria um meio de perpetuar a crença de que uma mulher tem o poder de transformar um homem se ela apenas o amar devotadamente. Nesse nível de interpretação, o conto parece defender tanto a negação quanto o controle como o método adequado para se alcançar a felicidade. Bela, amando o monstro amedrontador, sem questionar, negação, sugere ter o poder de mudá-lo, controle. Essa interpretação parece correta,
pois ajusta-se aos papéis sexuais ditados por nossa cultura. Entretanto, lembro a vocês que tal interpretação simplesmente faz perder o real significado dessa história, a qual perdurou não por reforçar os preconceitos da sociedade de uma época e seus estereótipos, mas sim por incorporar uma lei metafísica importantíssima, uma lição vital de como viver nossas vidas bem e sabiamente. É como se a história contivesse um mapa secreto que, uma vez decifrado e seguido com bastante esperteza, levar-nos-ia a um rico tesouro escondido, nosso próprio felizes para sempre. Esse aspecto tão importante de A Bela e a Fera é a aceitação. A aceitação é a antítese de negação e controle. É a disponibilidade de perceber o que é a realidade e de permitir que esta atue, sem necessidade de mudá-la. E na realidade mora a felicidade, que emana não da manipulação das condições exteriores ou das pessoas, mas do desenvolvimento de uma paz interior, mesmo diante de desafios e dificuldades. Lembre-se, no conto, Bela não tinha necessidade alguma de que Fera se modificasse. Ela o estimava de fato, aceitava-o como era e apreciava-o por suas qualidades. Bela não tentou fazer um príncipe de um monstro. Não disse, serei feliz quando ele não for mais um animal. Ela não sentiu pena dele por ser o que era e nem tentou modificá-lo. Eis aí a lição. Devido à atitude de aceitação, ele foi libertado para transformar-se em seu eu. E o simples fato de seu verdadeiro eu consistir num príncipe e um parceiro perfeito para ela, demonstra simbolicamente que ela foi bem recompensada por ter praticado a aceitação. Sua recompensa foi uma vida farta e realizadora, representada por viver feliz para sempre com o príncipe. A verdadeira aceitação de um indivíduo como ele é, sem a tentativa de modificá-lo através do encorajamento, manipulação ou coação, é uma forma de amor muito nobre e dificílima de ser praticada pela maioria de nós. Na essência de todos os nossos esforços para modificar outra pessoa está um motivo basicamente egoísta, uma crença de que, através da mudança dela, tornarmos-emos felizes. Não há nada errado em querer ser feliz, mas localizar a fonte daquela felicidade fora de nós mesmas, nas mãos de outra pessoa, significa evitar nossa capacidade e responsabilidade de mudar nossa própria vida para melhor. Ironicamente, é a mesma prática da aceitação que permite que outra pessoa se modifique se ela escolhe modificar-se. Analisemos como isso funciona. Se o parceiro de uma mulher é dedicado em demasia ao trabalho, por exemplo, e ela contesta e discute quanto às longas horas que ele passa fora de casa, qual é normalmente o resultado? Ele passa as mesmas horas ou até mais longe dela, sentindo-se justificado por ter o direito de ficar longe para escapar das lamentações intermináveis dela. Em outras palavras, ralhando, contestando e tentando modificá-lo, ela na verdade faz com que ele acredite que o problema entre eles não é a sua dedicação ao trabalho, mas os resmungos dela. E na realidade, sua compulsão de modificá-lo pode transformar-se num fator contribuinte tão grande para a distância emocional entre eles quanto a compulsão dele de trabalhar. Em suas tentativas de forçá-lo a ficar mais perto dela, ela está, na verdade, empurrando-o para bem mais longe. Veneração ao trabalho é um sério desajuste, como são todos os comportamentos compulsivos. Funciona como uma finalidade na vida do marido, provavelmente protegendo-o contra a proximidade e a intimidade que ele teme, e prevenindo a aparição de uma série de emoções desagradáveis, principalmente ansiedade e desespero. Veneração ao trabalho é uma das formas de se evitar alguém, empregada frequentemente por homens provenientes de famílias desajustadas, da mesma forma como amar demais é um dos principais meios de fuga empregado por mulheres provenientes daquele tipo de família. O preço a ser pago é uma existência unidimensional que o impede de desfrutar muito o que a vida tem a oferecer.
mas apenas ele pode julgar que o preço é alto, e apenas ele pode escolher tomar quaisquer medidas ou correr quaisquer riscos necessários para modificar-se. A tarefa de sua esposa não é endireitar sua vida, mas melhorar a dela própria. A maioria de nós tem capacidade de ser muito mais feliz e mais realizado como indivíduos do que percebemos. Com frequência, não lutamos por aquela felicidade, porque acreditamos que o comportamento de outra pessoa está nos impedindo de fazê-lo. Ignoramos a obrigação de nos desenvolvermos enquanto esquematizamos, manobramos e manipulamos outra pessoa para modificá-lo, e tornamo-nos zangados, desencorajados e deprimidos quando fracassamos. Tentar modificar uma pessoa é frustrante e deprimente, mas exercer o poder que temos de efetuar uma mudança em nossa própria vida é hilariante. Para que a esposa de um adorador do trabalho fique livre para viver uma vida própria realizadora, sem considerar o que seu marido faz, ela deve passar a acreditar que o problema dele não é o dela, e que não é de seu poder, de seu dever e de seu direito modificar o marido. Ela deve aprender a respeitar o direito dele de ser o que é, embora desejando que ele fosse diferente. Quando ela aprender, estará livre, livre de ressentimentos por causa da inacessibilidade dele, livre da culpa por não ter sido capaz de modificá-lo, livre do peso de tentar modificar o que não consegue. Com menos ressentimento e menos culpa, começará a sentir grande afeição por ele, pelas qualidades dele, que ela aprecia realmente. Quando abandonar a tentativa de modificá-lo e redirecionar sua energia para desenvolver seus próprios interesses, experimentará a felicidade e a satisfação, não importa o que ele faça. No final, ela provavelmente descobrirá que seus objetivos são compensadores o suficiente para que possa desfrutar uma vida própria, rica e gratificante, sem muito companheirismo da parte do marido. Ou, conforme tornar-se cada vez menos dependente dele para conseguir sua felicidade, poderá resolver que seu compromisso com o parceiro ausente não faz sentido e poderá escolher continuar sua vida livre do constrangimento de um casamento que não vale a pena. Nenhum desses caminhos será possível se ela fizer questão absoluta que ele se modifique para se sentir feliz. Até que ela o aceite como ele é, estará paralisada como um desenho animado interrompido, esperando que ele se modifique antes que ela possa começar a viver sua vida. Quando uma mulher que ama demais desiste da companhia para modificar o homem amado, ele então passa a refletir sobre as consequências de seu próprio comportamento, uma vez que ela, de frustrada e infeliz, torna-se cada vez mais animada com a vida. O contraste com a própria existência dele intensifica-se. É possível que ele resolva lutar contra isso, desfazendo-se de sua obsessão e tornando-se mais acessível física e emocionalmente. Ou então que resolva não lutar, mas isso não importa. O fato é que, aceitando o companheiro exatamente como ele é, a mulher torna-se livre de uma forma ou de outra para viver a própria vida, feliz para sempre.